Matador de Goblins. Volume 11. Capítulo 7. Um salto para a frente. Autor: Kumo Kagil. Tradução: Nero_SL. Revisão: ZHX. E é assim que eu acho que a aventura aconteceria. Garota da guilda disse, levantando o dedo indicador e sorrindo. Vaqueiro inclinou a cabeça, sem saber ao certo como responder. Era pouco antes do meio-dia na guilda dos aventureiros. As pessoas que já tinham saído ainda não haviam retornado e as que não saíram ainda estavam dormindo. A recepção, que antes estava lotada, agora não tinha mais ninguém e Garota da guilda tinha tempo de sobra. Assim, ela envolveu Vaqueira, que temia estar se intrometendo, em uma conversa fiada durante o chá. Tapetes voadores, espíritos em lâmpadas, água ardente, areia estelar. O país desértico, do qual Vaqueira tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto, parecia fantástico, cheio de tantas coisas impossíveis que 1001 noites não seriam suficientes para contar todas elas. Ela decidiu que, quando ele chegasse em casa, provavelmente lhe perguntaria sobre isso. Tinha todo tipo de pergunta e talvez ele também tivesse coisas sobre as quais gostaria de falar. Isso era o que ela queria fazer uma vez, há muito, muito tempo. Bem, de qualquer forma, contanto que todos cheguem em casa em segurança, é isso que importa. Ela sorriu com um pouco de dificuldade. Novas terras significavam perigos e monstros desconhecidos. Essa era uma aventura diferente das outras, um lugar diferente de todos os que ele já havia visitado. Às vezes, os aventureiros saíam animados e com grandes expectativas e nunca mais voltavam. A aventura sempre era perigosa. Se fosse completamente segura e pudesse ter certeza absoluta de que voltaria para casa, então não poderia ser chamado de aventura. Todos eles já são veteranos experientes e tenho certeza de que sabem o que estão fazendo, mas, mesmo assim, era difícil ser a pessoa que tinha que esperar e se preocupar. Garota da guilda brincou com a caneta de pena que estava segurando, parecendo desanimada. Vaqueiro entendia muito bem esses sentimentos. Não sabia muito sobre essa ocupação chamada aventura. Observava aventureiros às vezes quando parava na guilda para entregar provisões. Havia aquele que carregava uma enorme espada em suas costas e aquele que nunca estava longe de sua lança. Também havia a bruxa com o chapéu de abas largas. A própria Vaqueira já havia contado com eles antes e tinha todos os motivos para esperar que voltassem para casa em segurança. Se Garota da guilda também compartilhava desses mesmos sentimentos, então... Acho que ele está bem, informou Vaqueira com um sorriso. Garota da guilda disse, piscando os olhos. Como é? Ontem. Chegou um burro encaroçado, supostamente enviado por ele. Em outras palavras, este era o motivo do bom humor de Vaqueira. Ele se lembrou da conversa simples que tiveram antes de partir. E, pelo menos até o momento em que solicitou aquela coisa, ele estava seguro. Mas mataria ter incluído junto uma carta ou algo do gênero. Ele tinha seu próprio estranho senso de como ser atencioso, incluiu um manual detalhando os cuidados e a alimentação da criatura. Camelo, não é? Camelo? É isso mesmo, Camelo, Vaqueira se lembrou agora. Ela achou o nome muito estranho. O burro encaroçado era um camelo. Algo que sempre achou que pertencia apenas aos contos de fadas, mas que agora tinha visto com seus próprios olhos. Quando ele chegasse em casa, ela lhe diria o nome que havia dado ao animal, embora achasse que ele já soubesse. Esse camelo poderia ser sua ideia de lembrancinha? Bem, se tratando dele, é difícil dizer. Ela deu uma risadinha ao pensar nisso, acenando com a mão quando Garota da guilda lhe lançou um olhar estranho. De qualquer forma, disse Vaqueira, querendo mudar de assunto, tudo bem termos ficado tão envolvidas em nossa pequena conversa? Não está, respondeu Garota da guilda com um sorriso. Estou trabalhando. Vaqueira se esforçou para manter sua expressão ambígua para não chamar a atenção para si mesma. Estava pensando em sua surpresa ao descobrir esse lado desta jovem mulher. Achava que ela era uma jovem nobre mimada. E, no entanto, lá estava a Garota da guilda, tendo uma conversa agradável com ela. Há alguns anos, nunca teria imaginado isso para si mesma.
Havia planejado cuidar de uma papelada hoje, lamentou garota da guilda. Nosso segredinho, ok? He. Em seguida, mostrou discretamente a vaqueira alguns dos papéis. Vaqueira não pôde deixar de olhar, mesmo enquanto se perguntava se isso estava realmente certo, e na folha viu um nome familiar. Era a garota clériga que trabalhava com ele. Isso é, como você chama? Para uma entrevista de promoção, não é? Ela sabia que ele havia se submetido a várias delas, de modo que agora estava no rank prata, mas nunca tinha visto a papelada antes e tudo o que pôde fazer foi exclamar com espanto. Ela pode não ter percebido ainda, mas tem experiência e habilidade mais do que suficientes. Garota da guilda endireitou os papéis com uma rápida batida na mesa e os colocou de volta em seus lugares. A realização virá naturalmente, à medida que ela trabalhar. É verdade. Pode ser difícil saber o que você pode realmente fazer ou não. Talvez as pessoas não se preocupassem tanto com isso se pudessem escrever todas as suas habilidades, aptidões e qualidades como se fossem rótulos de um produto. Vaqueira pensou brevemente em quais seriam seus status se pudesse quantificá-los e riu alto ao ver como seriam insignificantes. Será que ela está lá fora agora, suando para saber se será promovida ou não? Eu duvido. Ela provavelmente está ocupada com sua aventura. Talvez sim. Por outro lado, talvez não. Fico imaginando a expressão que esta mulher terá no rosto ao receber a menina de volta aqui. Primeiro, sem dúvida, parabenizaria o grupo por seus esforços. Depois, perguntaria sobre a aventura. Tudo seria sobre goblins, sem dúvida. Então, certamente teria grande prazer em mudar o assunto da conversa para a entrevista de promoção. A garota se retrairia, depois pareceria em pânico, preocupada e nervosa. Ah, já estou até vendo. Mesmo o vaqueiro estava começando a ficar animada só de imaginar. Tanto que a ansiedade praticamente desapareceu. É assim que você sobrevive à espera? Perguntou vaqueira. Murmurou garota da guilda, levando um dedo aos lábios, pensativa. Em seguida, assentiu com a cabeça. Sim, acho que é assim que consigo superar isso. Confiando que voltarão para casa. Preparar a papelada para quando isso acontecer. Se preparando também. Disse vaqueira suavemente. Ela concordou plenamente. Então, talvez eu faça a mesma coisa. Ela se levantou lentamente da cadeira. Logo chegaria a hora do almoço e haveria mais aventureiros por perto. Não sabia se seria hoje ou amanhã. Então, bem, se sentia mal pelo tio, mas... Ah, já está indo embora? Sim. Tenho que preparar o jantar, sabe? Hoje à noite ela faria bastante ensopado e esperaria. Capítulo 7.5 Pausa, uma nova esperança. Quando abri os olhos, estava em uma cama simples, as luas gêmeas no alto do céu, provava que era tarde da noite. Meu corpo frágil tremeu com o frio e me enrolei em mim mesma, abraçando meus ombros magros. Tinha recebido apenas um cobertor fino e uma peça de roupa de peça única com um buraco para minha cabeça. A luz indiferente das estrelas não ia me manter aquecida. O peso e o frio da gola e das correntes me lembraram desagradavelmente de onde estava. Era patético o suficiente para fazer uma pessoa querer chorar, mas poderia ter sido pior. Verdade. Por um momento, não tive certeza se sobreviveria. Quase imediatamente após nos separarmos dos bandidos, fomos pegas por sequestradores e vendidas por um preço barato. Mas consegui, se puder dizer que acabar como escrava em uma fazenda é fazer isso. Poderíamos nos considerar sortudas pelos fazendeiros não terem sido muito cruéis. Agarrei o amuleto dourado que brilhava no meu pescoço, grata por eles não o terem tirado de mim. Do outro lado da sala, a garota ré estava roncando alto, como se não se importasse com o mundo. Éramos amigas há muito tempo e sempre achei seu traço atrevido admirável e agravante em igual medida. Fico feliz que pelo menos tenhamos acabado com mestres simpáticos. Um homem corpulento e bem-humorado e um jovem que parecia ser seu sobrinho. Os dois nos trataram como escravas, sim, mas muito bem apesar de tudo.
Falavam conosco quase da mesma forma que se falaria com um amigo ou pelo menos com um servo. Se não fosse pela missão que me foi confiada, poderia ter ficado mais do que feliz em ficar aqui por décadas. Embora o jovem mestre pareça um pouco imprudente às vezes, não consegui resistir a um pequeno sorriso na minha cama gelada. Hoje cedo, vi o jovem ser repreendido por começar uma briga no bar ou algo assim. Por que os jovens humanos estavam sempre tão ansiosos para seguir em frente sem pensar no que poderia acontecer? Devo dizer que faz pouco sentido para mim. Nascida como uma elfa do deserto e sendo parte da nobreza, servi por muito tempo como dama de companhia da família real desta terra, por gerações, nada menos. No entanto, mesmo agora não entendia os humanos. Pensando bem, tinha sido a companheira perpétua da princesa. Nunca tinha conhecido uma jovem humana tão simples. Quanto à minha amiga adormecida que cochilava, talvez ela conhecesse. Ainda sem conseguir dormir, olhei pela janela, para as estrelas, mas finalmente balancei a cabeça. Ugh, esqueça as estrelas. Eu deveria estar pensando na princesa. Como poderia ajudá-la? Devo sair daqui? Eu realmente não queria tornar a vida tão difícil para meus novos mestres, mas... De repente, ouvi um barulho suave do lado de fora do meu quarto. Sacudi minhas orelhas compridas e puxei meus lençóis. Ninguém conseguiria enganar os ouvidos de um elfo em uma noite tão silenciosa quanto esta. Como esperava, era o jovem parado na porta. Fiquei quieta como uma tábua na cama, observando-o apenas com meus olhos. Há algum problema, jovem mestre? Eu me repreendi em particular por deixar minha voz tremer, mas o jovem pareceu não notar. Parecia que seu tio, o dono deste lugar, tinha saído no meio da noite e se perguntava se poderíamos saber alguma coisa. O tio alegou que voltaria pela manhã, mas algo nele parecia estranho. É verdade, respondi, me apoiando na cama debaixo das cobertas e me levantando. O mestre saiu. Isso eu sei. Como disse, ninguém consegue passar por um elfo. Claro que notei quando o mestre saiu. Pensando bem. Alguém veio visitar o mestre no começo da noite. Estava tão ocupada com meu trabalho que nem tive a chance de olhar para cima e ver quem era, mas sabia que alguém tinha estado lá. O mestre aceitou um cilindro de mensagem deles, verificou o conteúdo e ficou pálido. Talvez isso tenha algo a ver de alguma forma. O jovem parecia muito perturbado com isso. Ele me disse para esperar um momento, depois saiu da sala, mas logo voltou. Em sua mão estava uma bainha velha, mas ainda extremamente brilhante, na qual residia uma elegante lâmina curva. Parecia pesada, talvez porque a bainha fosse feita de chumbo. Agora que pensei sobre isso, lembrei-me de que o jovem tinha a mesma espada quando foi à taverna esta tarde. Que tipo de espada é essa, mestre? Ele me informou que era uma herança passada por sua família. Muitas gerações atrás, um de seus antepassados viajou até este lugar para selar essa espada. Em particular, achei que tudo parecia um pouco trabalhoso por uma mísera lâmina. Os humanos sempre tinham que ser muito dramáticos em tudo o que faziam. Porém, pensei novamente quando, com um olhar de absoluta determinação, o jovem tirou a espada da bainha. Naquele instante, o amuleto em meu pescoço começou a tremer violentamente, produzindo um grito de partir os ouvidos. A espada brilhava de um branco azulado e emitia um ruído baixo. Parecia completamente imbuída de poder mágico e de uma terrível aura de morte. Mi mestre, essa é a espada. Agora minha voz estava realmente tremendo. Até minha amiga, que pensava estar dormindo, sentou-se e olhou com os olhos arregalados para a espada. Ela assobiou impressionada e eu não tinha os meios para repreendê-la por isso. Engole. O som parecia tão alto, era eu engolindo? Antes que soubesse o que estava fazendo, me joguei aos pés do jovem, pressionando minha testa contra o chão. Nem conseguia mais esconder nada. Ajude! Exclamei. Por favor, você deve ajudá-la. A princesa foi aprisionada no castelo. A vida dela estava em perigo. As lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos, então fiquei muito emocionada. O jovem me ouviu em silêncio e finalmente respondeu com apenas algumas palavras silenciosas. Ele era um cavaleiro.
assim como seu pai antes dele. Asterisco, asterisco, asterisco. Desta forma, o jovem, com a espada cintilante ainda brilhando em suas mãos, saiu conosco, suas servas, a reboque. Estava indo para o deserto selvagem, onde o terrível caos e planos malignos estavam girando, mas o jovem não tinha força nem conhecimento. Apenas coragem. Somente os dados do destino e da chance sabiam como seria a aventura do garoto. Verdade, ilusão e todos os muitos deuses ao redor de sua mesa não conseguiam imaginar isso. Não sabiam onde seu próximo passo levaria nem aonde finalmente chegaria. Tudo isso seria determinado pela própria vontade do garoto, influenciado pela força de seu próprio espírito. Contudo, uma coisa, e somente uma coisa, era certa. Como na aventura anterior, sua busca se tornaria conhecida por todos em música. Mesmo daqui a muito tempo, em lugares muito, muito além do mundo de quatro cantos. É a história de uma nova esperança. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.